Seja bem-vindo ao Mesa 3, um podcast jurídico sem juridiquês, que vai te ajudar a entender essa selva de leis e normas que a gente tem no Brasil. Hoje a gente vai falar de um assunto sensível, tá? Está sendo muito comentado nas redes sociais porque tem causado muito prejuízo para muita gente. O golpe do falso advogado. É aquele golpe que não parece golpe. Meu nome é Astrid Hoffmann, eu sou advogada com ênfase em direito do trabalho. Essa é minha colega Laísa Rosolei, especialista em direito regulatório. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não deixe de curtir e compartilhar. Então vamos começar pelo começo, né, Laísa? Vamos entender o que é o golpe do falso advogado que a gente tem conversado, tem aparecido tanto nas redes. A própria OAB já está adotando medidas mais drásticas para informar a população desse golpe. Porque, como a gente disse, né, é o golpe que não parece golpe. E por que ele não parece golpe, Laísa? Pois é, Astrid, esse golpe ele não parece golpe porque os golpistas, além de utilizarem uma linguagem técnica que muito se assemelha à linguagem dos advogados em geral, ele utiliza a base de dados públicas da justiça e utiliza informações verdadeiras, o que leva as pessoas a crer que aquilo realmente é o contato do seu advogado, a passar informações, inclusive fazer pagamentos. Então o golpe do falso advogado consiste numa montagem de um perfil que se assemelha ao advogado que a pessoa tem, né? Normalmente eles capturam fotos das redes sociais, colocam ali e fornecem dados reais de processos que aquela pessoa tem. Por isso que a pessoa é induzida a erro tão facilmente nesse golpe. Isso. O que acontece? Muitas pessoas dizem, ai, como você caiu nesse golpe, como você não sabia que era aquela pessoa não era o seu advogado. Mas realmente é muito difícil para quem é vítima desse golpe diferenciar o que é real do que é falso, porque a maior parte das informações que o golpista traz naquele momento é real. O que o golpista faz? Ele busca em repositório público a foto do advogado que está atendendo aquela pessoa. Ele simplesmente anuncia que mudou de telefone, que está fazendo contato a partir de agora por aquela conta. Além disso, ele busca no banco de dados do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Federal informações de processos que essa pessoa realmente tem. Então, o número do processo que esse golpista vai utilizar é real, a pessoa normalmente sabe aquele número de processo, e isso pega no momento de muita sensibilidade de quem está sendo vítima daquele golpe, porque são processos, às vezes, que estão há muitos anos na justiça. Então a pessoa está naquela ansiedade, aquela expectativa de receber uma informação. Então vamos entender um pouquinho do modus operandi, né? Então, a gente aqui no escritório já passou por isso várias vezes, nós tivemos vários clientes abordados, tá? Não abortados, abordados. E o modus operandi varia um pouquinho, tá? Mas, em geral, eles montam um perfil, se fazendo passar por mim, normalmente, né, que sou a sócia titular aqui do escritório, às vezes por você, coletam informações de processo e, no início, nas primeiras vezes, eles se faziam passar por mim. Agora eles já sofisticaram um pouco mais e eles dizem que são um assistente, um estagiário, alguma coisa assim, tá? A abordagem inicial, ela é bastante simples. Fulano de tal, seu processo foi julgado e tem um alvará, você tem um valor para receber, né? Até ali tudo bem, ok, a pessoa começa a ler, mas essa conversa vai evoluindo até um momento onde é solicitado algum aporte de valores, né? Que você faça um Pix para pagar umas custas, tem o alvará aqui, mas para você receber o alvará você tem que pagar R$ 18.000, né? De custas, né? Então, sim, esse é um dos principais indicativos de um golpe, né? Te pedir valores e com urgência. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser já, para que você não perca esse alvará, senão o dinheiro volta, tá? Então, essa urgência é um indicativo de golpe, tá? E não só o golpe do falso advogado, a maioria dos golpes, inclusive do boleto falso, etc., ele sempre tem essa urgência impressa nele. Você tem que fazer agora porque senão essa condição do boleto para quitação do teu financiamento não vai estar até amanhã, né? Essa urgência, gente, é a maior indicação de um golpe. Às vezes, mesmo não dando tanta urgência no começo,
ele te dá elementos que fazem você acreditar que aquilo é verdadeiro. Por exemplo, no golpe do falso advogado, eles copiam símbolos do tribunal, eles copiam símbolos do escritório de advocacia que representa aquela pessoa, forjam documentos e enviam para essa pessoa como se esse documento fosse original. Então, eu pego um despacho do juiz com o nome correto do juiz, como se fosse assinatura eletrônica, o que vai dando para a pessoa a sensação de que aquilo é verdade, de que realmente ela tem que correr para fazer aquele pagamento, que ela tem que acreditar em tudo que aquela pessoa está dizendo, porque realmente isso aqui parece um alvará emitido pela justiça. Ela usa esses termos que quem está Não esperando sabe, né? exatamente. E que quem está esperando o pagamento de alguma coisa já ouviu em algum momento na conversa com o advogado verdadeiro. Então. E os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados. A utilização de deepfake está sendo utilizada agora. Eles estão simulando vozes, mandando áudios, simulando as nossas vozes. E aí fica a questão, né? Onde é que se coleta essa informação? Como é que se coleta essa amostra de voz do advogado para enganar o cliente? Suspeita-se que eles estão fazendo essa coleta das gravações das audiências, né, onde a gente fala e essas audiências são gravadas. Aí fica o questionamento, como é que os golpistas têm acesso a essas degravações da justiça, tá? Então tem se levantado, no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso, já se levantou que de fato há invasão ilícita dos sistemas legais, tá, de GOB, BR, de alguns tribunais. Então, é uma coisa que está sistemática e totalmente estruturada a nível Brasil. Não é uma coisa pontual aqui de Joinville, nem de Santa Catarina. Está realmente distribuída em todo o território nacional como um câncer, tá? Causando problemas aos escritórios jurídicos, às OABs e aos clientes. E Astrid, eles estão ficando tão sofisticados que agora eles não só mandam esses áudios, eles ligam para a pessoa, conversam com a pessoa como se realmente estivessem ali para ajudá-la a receber algo que ela tem direito e está há muito tempo esperando. Então, conforme vão se difundindo as informações sobre o procedimento que eles adotam no golpe, eles estão melhorando a forma como eles abordam essas vítimas para que elas acreditem que efetivamente aquilo está acontecendo de verdade, que aquele dinheiro que ela está pagando, aquele Pix que ela vai fazer, vai agilizar o recebimento de algum valor que ela tenha direito. Então, é muito importante, se você receber um contato desse, saber como se proteger, saber como você tem que se portar diante de uma situação como essa, né, Astrid? É interessante a gente deixar bem claro que o golpe do falso advogado não é exatamente um golpe cibernético, tá? Ele não utiliza força bruta para invadir nenhum tipo de sistema seu, tá? Ele é o roubo mais brilhante que tem, porque ele te induz a dar a chave da tua porta, né? É onde o ladrão é convidado a entrar. Sim. É um golpe estruturado em engenharia social, com elementos verdadeiros misturados a elementos falsos, induzindo a vítima a achar que está fazendo uma coisa correta, quando na verdade não está, né? Então, assim, a maior parte dos incidentes de segurança de informação, de segurança cibernética, acontecem dessa forma, não são por força bruta, não são por elementos tecnológicos, são por artimanhas de engenharia social, onde a vítima é induzida a convidar o meliante a entrar. É você quem fornece para o meliante, às vezes, informações que ele não tem, ou no seu cansaço de esperar, porque eles abusam desse cansaço, dessa necessidade que a vítima tem por tantos anos de espera de uma resolução daquele caso. Então, existem processos que estão em trâmite há 10, 15 anos e a vítima está lá esperando que haja a liberação de algum valor para ela. Então, você acaba passando para o golpista informações que, por nenhum meio, às vezes, de hackeamento, de quebra de sigilo, ele teria acesso, porque são informações que talvez somente você tem, às vezes nem o seu advogado tem. Então, por que que um golpe fundado em engenharia social funciona? Porque o golpista não vende só uma mentira, ele vende uma esperança, né? Nesse caso, como você bem falou, o golpista vende uma esperança para a pessoa que já está há tanto tempo no judiciário, aguardando a resolução daquele processo,
de que com aquele aporte, daquele valor que ele vai pagar, aquilo vai se resolver finalmente. Exatamente. E o que a gente pode fazer para proteger os nossos clientes, para a população se proteger desse golpe? É muito importante que desde o início, quando você faz a contratação, você deixe bem claro para o seu cliente, você cliente, cobre isso do seu advogado, o canal de comunicação oficial entre vocês. Se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, como vai ser feita essa informação de alteração, até para você não ser surpreendido no meio do caminho do contrato com um contato diferente. Isso traz segurança tanto para o cliente quanto para o advogado. Então, essa definição de qual vai ser o meio de comunicação, quem vai ser a pessoa central dessa comunicação, é muito importante. E, inclusive, por exemplo, Astrid, como aqui no escritório nós trabalhamos mais de uma pessoa, se um caso hoje está sendo tratado pela Astrid, amanhã vai ser cuidado pela Laísa, a própria Astrid avisar o cliente de que a partir de amanhã é a Laísa que vai estar acompanhando esse caso. Isso evita que a pessoa seja surpreendida por uma troca repentina de pessoa que está cuidando do processo. De fato, a gente percebe que a maior parte das vítimas são pessoas que normalmente não têm muito contato com advogado. E a gente tem, né? Como a gente trabalha com empresas normalmente, com direito empresarial, a gente tem um contato muito próximo do cliente. Mas a gente pensa naquele cliente mais simples, aquele cliente do previdenciário, né, do trabalhista, que às vezes contratou o advogado que é lá do sindicato, né, que foi indicado pelo sindicato e que não tem esse contato tão próximo. Essa vítima é a vítima ideal deles, né, até porque ele justamente está aguardando retornar o valor da justiça, né? Então, essas vítimas são as preferenciais. A gente ainda existe muito pouco desse golpe em cima de clientes corporativos. Sim. Eles normalmente acontecem em cima de pessoa física, né? Ou seja, a pessoa natural tem um processo na justiça e aí recebe esse contato fraudulento, né? Que, gente, eu vou ser bem sincera, a sofisticação está cada vez maior. Até pra gente, às vezes é difícil admitir isso, né? E para isso, esses dias eu estava conversando com o pessoal da OAB, a gente só tem uma saída, não adianta a gente ficar pedindo mais polícia, mais investigações. A polícia fez várias batidas ano passado, prendeu um monte de gente, foram 39 mandados, se não me engano, cumpridos só em Santa Catarina. Mas o crime organizado no Brasil, ele está tomando uma proporção, nos últimos anos ele tem tomado uma proporção que está tornando a atividade econômica insustentável. Tá? Então, o que a gente pode fazer para combater esse tipo de situação? Só podemos trabalhar com educação, 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 educação. Deixar as pessoas mais informadas possível dos mecanismos dos golpes, de como os golpistas trabalham, de como os elementos são concatenados, tá? E o que fazer. Tá? Então, foi justamente com esse intuito que a gente resolveu fazer esse bate-papo hoje aqui, trazer para vocês essa história, tá? Porque só vocês entendendo o que é o golpe, como os golpistas trabalham, o que eles utilizam, né, qual é o mecanismo, é que você pode ter alguma chance de não cair nele. E a melhor prevenção, né, o melhor remédio é sempre a prevenção. É melhor não cair no golpe do que ter que correr para a polícia depois dizendo eu tive um prejuízo porque eu caí no golpe. Né? Vai registrar o boletim de ocorrência? Vai. Vai abrir um processo criminal? Vai, mas não vai recuperar o dinheiro e às vezes até o orgulho nunca mais, né? E o tempo que você perde, né? O desgaste emocional, porque isso causa um desgaste emocional. Então é muito importante. Esses dias até um cliente, né, que é a pessoa física, que acabou sendo atendido pelo escritório, o que ele fez quando ele se deparou com essa situação? Ele fez o que era mais seguro para ele. Ele veio aqui no escritório para perguntar o que estava acontecendo, porque hoje em dia, às vezes, é melhor isso. Na dúvida, vai pessoalmente, se você tiver essa possibilidade, né? Vá pessoalmente. E é muito importante destacar, Astrid, que essa urgência, fique ligado, não faça nada de imediato. Se precisa tanto assim, por que só fez contato contigo no último dia do prazo? Exatamente. O advogado organizado, ele nunca vai fazer isso. Ele vai entrar em contato com antecedência, ele vai te dar tempo para pensar, organizar as informações e ter a certeza de que aquilo é verdadeiro. Porque, como a gente disse, a informação é verdadeira, mas
nem sempre a abordagem vai ser legítima, nem sempre aquilo que está sendo falado para ti É verdade. é verdade. Então, Até é engraçado, né, Laísa? Porque nós temos um cliente aqui que já foi abordado tantas vezes pelo golpista que agora ele já tá tirando sarro de mim. Ele me liga de manhã assim, ó, teu clone ligou de novo para mim. Eu já tenho clone. né, já Cara, não isso foi. é muito chato para o escritório, causa um problema de imagem, é chato para o cliente, é chato para todo mundo, né? Então, qual é o caminho de ouro aqui para a gente explicar para os clientes, né? Como a gente pode, para as pessoas em geral, né? Para o público em geral, como é que pode se proteger para não cair nesse golpe? Primeiro ponto, conheça o seu advogado. Tenha em mente, tenha salvo nos seus contatos o canal oficial de contato dele, o telefone celular dele, o telefone fixo do escritório, o e-mail, tá? Mas normalmente são os contatos que você já utilizou para contratar esse advogado. Né? Sempre, sempre desconfie quando o pedido implica em pagamento de algum valor, acesso a algum sistema, porque alguns golpistas, Laísa, eles não estão mais se contentando em fazer o primeiro aporte. Eles querem, estão te mandando links, às vezes, nunca clique em link, estão te mandando link. Se você clica no link, eles hackeiam daí seu celular para começar a trabalhar com a sua conta. Tá? Então, já temos um upgrade desse golpe para isso. Né? Não basta só arrancar aquele valor deles. Tá? Então, a gente tem acontecido muitas vezes assim, ó, clica nesse link aqui porque vai ter uma audiência, clica no link e aí você tem o seu celular hackeado. Né? Ou pedem para compartilhar a tela do banco. Não, eu não estou conseguindo fazer isso. Eles te dão uma informação truncada, você não consegue fazer. Não, eu posso te auxiliar, compartilha a tela do seu celular comigo. Então, sempre desconfie de pedido de valores, de links, de compartilhamento de telas, tá? De ofertas muito generosas. Né? Peça um tempo, desligue, tá? E entre em contato com o seu advogado pelos canais oficiais. Sempre faça isso. Confirme esta informação. Porque, eventualmente, realmente, seu advogado pode precisar de algum valor para pagar algumas custas. Mas, como você falou, ele vai te avisar com antecedência, tá? Ele vai te confirmar depois pelos canais oficiais e nunca a justiça pede dinheiro para liberar mais dinheiro. Isso não existe, gente. A justiça não pede dinheiro para liberar mais dinheiro. Exatamente. E outra coisa que é muito importante, não só para esses golpes do falso advogado, mas o golpe com boleto e tudo mais que às vezes a gente recebe pelo celular. Fui pagar o meu boleto, quando eu insiro aquela informação do boleto no meu site do banco, confirma se o emitente do boleto é o mesmo emitente que consta do beneficiário. beneficiário. Se o emitente é realmente o beneficiário, porque o falso boleto acontece isso, ele tem uma feição perfeita, tá lá, Banco Bradesco. E aí você vai fazer como emitente, né? E o beneficiário, o Banco Bradesco, na hora que você coloca os dados do boleto, o valor é destinado a João da Silva Raimundo Nonato, lá do Ceará. Exato. Né? Então, isso acontece muito. Tá? Esse é um detalhe interessante para o golpe do falso advogado. E hipótese alguma, custas são direcionadas a pessoas. Exatamente. Sempre é o Tribunal de Justiça. Sim, Tá? sempre é o Tribunal de Justiça é o beneficiário. Então, apareceu alguma coisa lá, não é o nome do seu advogado, o CPF do seu advogado ou o Tribunal de Justiça, é golpe na certa. Né? Como a gente brincava lá, né? Lembra do seriado? É cilada, Bino! É verdade. Isso é informação para pessoas antigas. Bino. E já assistiu Carga Pesada, sabe o que ela está falando. Mas também fiquem atentos quando é um link, alguma coisa de acesso, com o final desse link. Se você está acessando alguma coisa de um tribunal de justiça, sempre vai ter o TJ, o tipo do tribunal, se é de Santa Catarina, se é de São Paulo. A federação, né? O estado. .jus.br. O golpista, felizmente, ainda não consegue copiar essa terminação. Então, mas às vezes eles usam máscaras, tá? Mas o mais certo é desconfiar realmente da estrutura da abordagem, né? Então, tô te pedindo um negócio por um canal que não é oficial do escritório, eu sei o celular do meu advogado. Então, pô, o advogado trocou de celular e não falou para mim, difícil, tá? É difícil advogado trocar de número de celular também, porque a gente faz ferramenta, uma ferramenta incrível de trabalho, a gente não tem essa liberdade de ficar trocando de número toda hora, não. É bem complicado trocar de número, profissional liberal trocar de número. Né? Não só advogado, médico, né? Até a Priscila que está aqui fazendo
essa gravação para a gente, né? Então, todo profissional liberal tem essa relação muito íntima com o número de celular. Então, desconfie se o número não for do canal oficial, desconfie se for pedido de dinheiro, né? Da urgência, dos links, e sempre confirme o contato pelos canais oficiais, tá? Ok, recebi a abordagem, eu faço o quê agora? Tá? Deixo por isso mesmo? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar um print dessa conversa estranha que eu recebi para salvar quem fez esse contato comigo, avisar o meu advogado original, o correto, pelos meios oficiais e registrar um boletim de ocorrência. Porque esse número que está fazendo contato contigo, ele precisa ser rastreado para saber se é uma conta falsa, se realmente está ligado ao próprio golpista, porque eles também usam muito CPFs que vazam pela internet dos provedores para abrirem, comprarem celulares pré-pago e abrirem contas de celular em nome de pessoas que nem sabem que o CPF dela ou os dados dela estão sendo utilizados. Então, qual é o nosso caminho aqui, né, para alertar a população? Recebi um contato do falso advogado. Ok, primeiro passo. Entro em contato com o meu advogado em Confia. Aquele contato. Ficou constatado realmente que é o golpe do falso advogado? Faça os prints de tela, abra um boletim de ocorrência. É importante que a vítima faça esse boletim de ocorrência, não só o escritório. É importante que a vítima faça. Tá? E encaminhe esse boletim de ocorrência para o seu advogado. O advogado, que também é uma vítima nessa questão, vai encaminhar isso para a OAB, para as forças-tarefas que estão trabalhando na investigação e tentando desbaratar essa quadrilha que realmente parece, né, uma hidra. Você corta uma cabeça, aparecem 7 no lugar. Mas se a gente não fizer isso, né, a gente não fornece elementos para a polícia para que ela possa fazer essas investigações. O advogado tem condições ainda de ver quem acessou o processo, né, e a gente tem constatado assim alguns acessos de OABs. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, em Joinville, eu já constatei que todos os processos dos nossos clientes que tiveram essa abordagem tiveram acesso de advogados de Goiânia, do Ceará, do Amazonas. E aí fica a questão, o que um advogado do Amazonas está tentando acessar o meu processo aqui em Santa Catarina? É lógico que a gente tem envolvimento de pessoas com OABs legítimas nesse processo, nesse golpe. Tá? É importante lembrar, tá, que esse golpe não precisa convencer você de tudo. Ele só precisa convencer você por tempo suficiente para você dar um passo errado. E aí você que está nos assistindo, se você já caiu num golpe desses, ou se você foi abordado e não caiu, conte sua história para a gente aqui nos comentários, que a gente vai analisar, vai te dar um help, tá? E vai trazer mais informações para que a gente possa cada vez mais educar a nossa população para que as pessoas não caiam nesses golpes. E se você gostou desse conteúdo, sinaliza pra gente também, curte aqui no sininho, compartilha, se inscreve no canal e dê sugestões aqui nos comentários também de assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse. Isso. A ideia do nosso podcast é trazer a questão jurídica de uma forma que toda pessoa consiga compreender, te ajudar a melhorar a sua vida ou a sua relação com a questão jurídica de uma forma que não seja tão técnica, tão difícil. E isso pode também te ajudar a não cair em golpes como esse. Se você entender aquilo que está acontecendo, se você souber onde você está entrando no momento que você recebe um contato desse. Então, deixa o seu comentário aqui, conta a tua história. Nós vamos poder analisar a tua história e te dizer como sair dela numa próxima vez ou usar ela de exemplo para que outra pessoa não passe pela mesma situação. O melhor remédio para o erro é o conhecimento. Vem com a gente e segue a gente nos próximos episódios. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui até o final com a gente. Agradecer a Astrid Hoffmann por trazer esse tema aqui para conversarmos, né? Eu sou a Laísa Gabriela Buzolei, agradeço muito por você participar desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curte, compartilha, liga o sininho para saber quando a gente posta conteúdo novo. E, como se diz, relacionado ao algoritmo, Astrid, que você é melhor do que eu nisso. É que quando vocês compartilham e curtem, o algoritmo entende que vocês curtiram realmente, que vocês gostaram, e isso incentiva a gente a fazer mais conteúdos.